Comigo assim, invencível, poderoso, majestoso, incomparável, és fidedigno, amoroso, imutável. Mais uma vez, invencível, poderoso, majestoso, incomparável, és fidedigno, amoroso, imutável, invencível, poderoso, majestoso, incomparável, és fidedigno, amoroso, imutável, glória ao eterno Deus, glória ao eterno Deus. Eu dizia admirável essa perfeição, justos nos teus caminhos, a lei da razão. Os povos da terra se rendem e louvam
Senhor. Jesus, os teus caminhos, ó Rei das nações. Os povos da terra se rendem em louvor aos teus pés. Descido eterno, Senhor, revestido de glória. Quem pode se comparar com o Senhor? Deus cheio de glória e majestade. Deus invencível, poderoso, majestoso, incomparável, és fidedigno, amoroso, imutável, invencível, poderoso,
majestoso, incomparável, és bendito, amoroso, imutável, invencível, poderoso, majestoso, incomparável, és bendito, amoroso, imutável, glória ao eterno Deus, glória ao eterno Deus, glória ao eterno Deus, glória ao eterno Deus, glória ao eterno
noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta.
conhecer a Deus, abre mão do meu eu, entrelaçar mente. Amar é decidir ser um com os três termos, elo perfeito. Queremos ser mais parecidos com o Senhor. Precisamos ser mais parecidos com o Senhor. No Senhor está tudo aquilo que nós precisamos. Tua graça nos basta. Ah, Jesus, Tua graça, Teu amor que nos alcança, que nos perdoa, que redime a nossa vida, Senhor, e enche a nossa boca de alegria, de cânticos, Senhor. Toda glória ao Senhor. Nos aperfeiçoa, nos deixa mais parecidos contigo, Senhor. Menos de mim e mais do Senhor em mim, Senhor. Mais do Senhor, mais do Teu amor revelado na minha vida, expresso na minha vida. Que as pessoas olhem para nós e vejam a Ti, Senhor. E vejam ao Senhor. Esse é o nosso desejo. Para isso entregamos a nossa vida a Ti, nosso coração, nossas atitudes, as nossas ações ao Senhor. Nossa família, nossa casa, tudo é Teu, Senhor. Entregamos, Senhor. Entregamos. Você pode fazer essa oração ao Senhor e dizer: Senhor, eu entrego tudo, eu rendo tudo a Ti, Senhor. Tudo vem do Senhor. Teu Espírito Santo está aqui, que convence o homem do pecado. Teu Espírito de vida converte-me a Ti. Converte o meu coração a Ti. Converte as minhas ações a Ti, minhas emoções a Ti. Converte os meus relacionamentos em Ti, Senhor. Eu te amo, Deus, a minha vida é tua. Eu te amo,
amo, Deus, a minha vida é tua. Eu te amo, Deus, a minha vida é tua. Eu te amo, Deus, a minha vida é tua. Eu te amo, Deus, a minha vida é tua. Eu te amo. Eu sou um crente em Jesus Cristo, em recuperação da minha codependência e também de minhas feridas emocionais. Meu nome é Fernando. Oi, Fernando. Oi, é bom ser chamado pelo nome. É bom ser chamado de só Fernando e não Fernando Barcelos. Que só eu sei o que o Barcelos causa na gente, né? Mas é realmente muito, muito bom e muito obrigado pelo testemunho. Na verdade, os testemunhos do Celebrando a Recuperação são alguma coisa que enche o nosso coração, porque a gente vê que tem solução. A gente olha muitas vezes para a gente mesmo e para a dor que a gente passa, e a gente não vê muito solução diante disso. A minha área de recuperação é recuperação financeira. Eu também já ganhei muito dinheiro, mas eu também não guardei nada, e para mim é muito difícil guardar. Só que assim, eu sou administrador de empresas, fiz contabilidade umas 8 vezes na minha vida. Você acha que eu não sei fazer conta? Sei. E conta de finanças pessoais é soma e subtração, assim, bem complexa, assim. Acho que no segundo ano primário se aprende a fazer. Mas por que você não faz? Tem alguma coisa dentro da gente maior do que a gente mesmo. Isso se chama pecado. E essa é uma realidade de todo ser humano. Muitas vezes a gente vê os testemunhos do Celebrando falando sobre droga, mas você fala, eu não sou drogado, isso não é para mim. Mas será que você tem dificuldade de entender que Deus te ama? Será que você tem dificuldade de lutar com a comida? Gente, eu emagreci 8 quilos, vocês não me conheceram mais gordinho. E sabe como eu emagreci? Eu olhei para a comida e falei, eu sou impotente perante de você. Eu não consigo com o McDonald's. Não dá. Sabe o que é isso? O primeiro princípio de Celebrando a Recuperação. E o segundo eu disse, tem um Deus que se importa comigo. E que Ele não quer que eu morra, porque eu sou diabético, tenho problema de colesterol e problema no fígado. E fiz uma cirurgia de pâncreas há um tempo atrás. Então quer dizer, se eu não emagreço, eu morro. Mas Ele vai me ajudar nisso. E depois você coloca a sua vida e a sua vontade diante dEle, perante Ele, e vê que as coisas vão acontecendo.
um passo de cada vez, e um momento de cada vez. E tudo isso a gente vê que Jesus, ele é suficiente. É disso que eu queria falar hoje pela manhã com vocês. A questão da suficiência de Jesus. E por que isso? Porque a gente está no início do ano. Início do ano sempre é assim, eu vou correr a São Silvestre. Não é assim? Você fala, os caras acabaram de correr lá e você fala, eu vou correr a São Silvestre. Só que daí você quer se preparar para correr a São Silvestre em novembro. E daí não dá. E na verdade no início do ano, é o local que a gente começa a fazer planos. E colocar Jesus no nosso plano é a coisa mais importante e mais inteligente que a gente pode fazer na nossa vida. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Ou abra ou ligue, né? No seu iPhone, smartphone. A gente vai ler um pouquinho dela, alguns trechos desse capítulo. A gente vai ler do 1 até o 44, é um pouquinho grande, mas ela é uma história muito legal. Eu queria que você acompanhasse comigo então. João 11, no versículo 1 diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Agora vamos para o versículo 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa, então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra.
Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixadas com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Então nesse trecho nós vemos o encontro com Jesus. Jesus com a família de Lázaro, Marta e Maria. Era uma família muito querida para ele. Era uma família de realmente amigos dele. Sabe aqueles amigos que passam o Natal na sua casa? Aquela pessoa que você fala: olha, você realmente é meu amigo, é meu chegado, meu irmão ali. Jesus tinha muitos discípulos. Ele tinha 12 apóstolos, e 3 dos apóstolos eram muito chegados a ele, que era Pedro, Tiago e João. Mas esta família também era uma família muito chegada a ele. A gente vê nos evangelhos outros 2, então tem pelo menos 3 momentos em que existe um encontro desta família com Jesus. O encontro de Marta e Maria, naquele momento que ele vai comer na casa delas, e Marta fica trabalhando e Maria fica a seus pés ali ouvindo o que Jesus está a falar. É um texto conhecido da gente. E também esse texto esse texto fala, um outro texto que Maria chega e quebra um perfume e chora aos pés de Jesus, enxuga ali os pés de Jesus com os seus cabelos. Mas era uma família muito íntima de Jesus. E a gente vê como a forma que as irmãs ali de Lázaro pedem para chamar Jesus: olha, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. A Bíblia, ela é sintética. A Bíblia é uma história muito comprida, mas ela é sintética. Então, quando ela fala de seu querido amigo, ele chegou, essa questão que Jesus gostava muito deles é muita verdade. Então, a gente olha como Jesus amava esta família. E aqui vem o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês hoje pela manhã: é que Jesus é suficiente em seus planos perfeitos. Jesus, ele é suficiente em seus planos perfeitos. O amor que Jesus tinha por Lázaro e sua família era muito grande. Mas o amor que ele tinha por Deus Pai era maior ainda. O amor que Jesus tinha por Deus Pai levou Jesus a seguir um plano. Jesus tinha um plano a ser seguido. Tanto que quando Jesus recebe a notícia que Lázaro está doente, o que ele faz? Ele não vai direto ao encontro de Lázaro. Ele fica onde ele estava. E ele diz: olha, esta morte, não se preocupem, porque esta doença não vai causar a morte dele. Jesus veio à terra para mostrar algumas coisas, mas principalmente para mostrar quem Deus era. Ele vem à terra e mostra quem Deus era em diversos momentos e fatos. E esse fato da ressurreição de Lázaro foi um dos grandes momentos ali. Porque a gente diz para nós mesmos, em um ditado popular: dá para dar um jeito em tudo, menos na morte. É isso que a gente fala. Para dar um jeito na morte, só Deus. E foi isso que Jesus veio fazer ali. Jesus ainda estava se mostrando quem ele era, ele estava mostrando de onde que ele vinha. Tanto que quando ele ora, ele olha para cima e ora em voz alta a Deus e diz: olha, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou fazendo isso aqui desta forma para que todos esses entendam de onde eu vim. Quem me enviaste, quem é o meu Pai. Mas o que acontece? A escolha que Jesus fez de seguir o plano de Deus para ele, fez com que aquelas pessoas chegadas dele, realmente irmãos dele, que passavam o Natal na sua casa, ainda não, né? O Natal foi depois, mas passavam assim o aniversário deles ali, era gente que ele gostava mesmo, sofresse. O plano e a escolha de Jesus, a escolha dele de seguir os planos de Deus, fez com que pessoas que ele amasse muito chegassem a muito sofrimento. O que é mais sério do que a morte de uma pessoa? A gente não sabe exatamente a idade de Lázaro,
a idade ali daquela família, a Bíblia não conta pra gente, mas eles deveriam ter mais ou menos a mesma idade de Jesus. Esse acontecimento aconteceu um pouquinho antes da morte de Jesus. Ele chegou ali, logo depois ele foi preso, um pouco depois disso. Jesus morreu ali com seus 33 anos, é isso que a gente sabe. Então Lázaro devia ter entre 30 e 40 anos de idade. E entre a notícia de que Lázaro estava doente e a morte dele foi muito rápida. Então realmente foi uma morte súbita, uma morte rápida, sabe? Ele começou a passar mal e morreu. Jesus poderia ter evitado? Poderia. Ele poderia ter evitado, mas por que ele não fez? Porque ele tinha outros planos. Mas a verdade é que, mesmo amando muito aquela família, ele amava mais a Deus Pai. A decisão de Jesus fez com que naquele momento, aquelas pessoas que ele tanto amava, sofressem. E a mesma coisa acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Muitas vezes, em um primeiro momento, a gente olha, mas essa é a vontade de Deus para a minha vida, mas isso está trazendo sofrimento. Só que a gente só consegue enxergar parte daquilo. Jesus sabia onde ia dar, mas as pessoas que estavam em volta dele não sabiam. As pessoas que estavam passando por aquele momento não sabiam. Nem os seus discípulos que estavam com ele não sabiam o que ia acontecer. Mas ele sabia. Por quê? Porque Deus vê tudo. Nós vemos em parte. Então o que a gente vê é que Jesus é suficiente em seus planos perfeitos. Mesmo que, naquele momento que a gente esteja passando, pode ter um sofrimento. Segundo ponto que eu queria trazer pela manhã é que Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chega onde Lázaro estava, acontecem 2 encontros. Os 2 encontros com suas irmãs ali. O primeiro deles é com Marta e depois com Maria. E esse de Marta fica sabendo que Jesus havia chegado e vai ao seu encontro. E quando Marta chega, ela olha para Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta e Maria conheciam muito bem Jesus, já tinham visto Jesus fazer diversos milagres, já tinha visto Jesus curar o cego, e foi isso até que falaram ali, o coxo que não conseguia andar, tirar. Sabiam quem Jesus era e sabiam que ele poderia fazer milagres. Ela sabia que se Jesus estivesse ali alguns dias antes, Lázaro não teria morrido. E toda aquela dor e sofrimento que eles estavam passando não teria acontecido. Mas Jesus chega para Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? E é uma afirmação verdadeira e muito forte, profunda. Por quê? Porque Jesus estava falando da sua divindade ali. É quase uma resposta de uma tese teológica. Ele está falando: olha, eu estou dizendo que eu sou Deus. Era isso que Jesus estava fazendo ali com Marta. Marta sabia que Jesus poderia curar pessoas. Mas será que ressuscitar mortos é possível? Será que dá? Naquela época existia uma crença popular também, de que a alma da pessoa ficava em volta dela, ali perto, durante 3 dias. Mas já tinha passado 4. Se ele tivesse chegado antes, daria, ontem daria, hoje não dá mais. Marta olhou para ele e falou assim: será que dá? Será que dá para ressuscitar mortos? Será que esta pessoa na minha frente tem poder até para ressuscitar um morto? A gente ainda está em janeiro, o ano está começando ainda. E muita coisa a gente tem para planejar. Mas no seu planejamento, pensa no que está morto. O que está morto? Aquele relacionamento que já foi.
Aquela ideia de que eu realmente não consigo. Quais são as suas causas perdidas? O que para você olha e fala, meu amigo, isso aí não tem mais jeito mesmo, não dá. Para você é impossível, mas para Jesus não é. Vocês sabem que a gente tem em nossa igreja um celular que a gente fala para todo mundo, que é um celular de aconselhamento, e ele fica ativo 24 horas. E ele fica com um dos pastores ali, e muitas vezes fica comigo. E a forma que a gente mais atende as pessoas é pelo WhatsApp. É impressionante como pelo WhatsApp você vai atender. E muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo, para mim é impossível dizer isso. Para mim é impossível perdoá-la, porque ela me traiu. É impossível olhar e não doer mais. É impossível. Para você é impossível. Para mim também. Mas para Jesus não. Perdão é algo sobrenatural. Sanidade é algo sobrenatural. Amor é algo sobrenatural. Natural é não amar, natural é odiar, natural é buscar os seus próprios desejos, natural é ser o que você é quando você fecha teu olho e vê lá a maldade ali. As obras da carne, as obras da natureza humana são quais? Imoralidade sexual, avareza, tudo aquele monte de coisa. O sobrenatural é quando a gente se coloca nas mãos daquele que pode ressuscitar mortos. E ele pode fazer isso também na sua vida. Outra pergunta que a gente tem sempre que fazer é que ele é o chefe. Ele é quem manda. E às vezes ele não responde porque ele não quer. E por que ele não quer? Porque ele tem planos melhores para a gente. Nós vemos em parte. Ele vê o todo. Ele pode, mas ele precisa querer. Às vezes ele quer, às vezes não. Às vezes a resposta dele não é exatamente igual à minha resposta. Mas o que a gente pode ter certeza é que a resposta dele é melhor para a nossa vida. O terceiro ponto é que Jesus é suficiente na nossa dor. Jesus é suficiente na nossa dor. Jesus é ressurreição e vida, é o segundo ponto. E o terceiro, ele é suficiente na nossa dor. O segundo encontro acontece com Maria. Marta volta e chama Maria. Marta volta ali até onde Maria está e chega para ela e fala, olha, o mestre chegou. Maria levanta muito rápido, sai correndo, se ajoelha aos pés de Jesus e diz exatamente a mesma coisa que a irmã. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E isso mostra para a gente quantas vezes as duas irmãs deveriam estar falando sobre isso. E quantas vezes elas não disseram uma para a outra, se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. O que Maria fala para Jesus é exatamente a mesma coisa do que Marta fala. Mas a resposta de Jesus a ela é totalmente diferente. Jesus fica quase que mudo ali. Quando Jesus vê a dor da irmã, a dor daquelas outras pessoas que estavam em volta dele, ele simplesmente chega e fala, onde vocês sepultaram ele? Vem ver, Senhor. E Jesus chora. E sabe o que essa passagem diz para a gente? Uma coisa linda. É que Jesus entra no sofrimento deles. Jesus entra dentro do sofrimento deles e sofre junto com eles. E isso mostra que o nosso Deus sofre conosco. Jesus sofre com o nosso sofrimento. Quando Jesus vê o sofrimento humano, quando ele vê ali o sofrimento de Maria e seus amigos na sua frente, diante do luto deles, ele chora. Jesus sabia o que ia acontecer com Lázaro.
Ele sabia que depois de minutos haveria uma grande alegria ali. Ele não chora por causa de Lázaro, ele sabe onde Lázaro estava e sabia que Lázaro iria ressuscitar. Mas naquele exato momento, era um momento de tristeza, um momento de dor e sofrimento. E a gente vê que o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, estava ali, na frente deles, e chora com a dor humana. Jesus chora com a nossa dor. E isso mostra a humanidade de Jesus. Anteriormente, ele fala sobre a divindade dele. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E naquele momento, nós vemos a humanidade de Jesus, chorando diante da dor humana. Como pastor, muitas vezes nós passamos por essas experiências de dor. A gente faz velórios. Ontem foi interessante isso em nossa igreja. De manhã, um pastor estava fazendo um velório. Na hora do almoço, um estava apresentando uma criança que havia nascido. E eu estava fazendo um casamento. Então, quer dizer, momentos que a gente passa aí. Momentos de alegria e momentos de dor. E nesses momentos de dor, muitas vezes o questionamento humano é: por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou passando por isso? O que que eu fiz para merecer isso? Onde Deus estava quando eu estava passando por isso? A verdade é que quando o pecado entrou no mundo, ele muda não só a nossa relação com Deus, mas ele muda muito mais do que isso. Ele muda toda a criação. Existem desastres naturais por causa do pecado. Existe maldade no mundo por causa do pecado. Tudo que é mal, toda injustiça, as coisas ruins que acontecem por causa do pecado. Que culpa tem uma pessoa diante da doença? Como eu falei anteriormente, eu tive que fazer uma cirurgia no pâncreas. Há 10 anos atrás eu tive minha primeira pancreatite. Depois eu fui tendo uma, outra. Depois descobriu-se que eu tinha um tumor no pâncreas. Não era câncer, mas era um tumor que poderia virar a ser câncer em 15 anos. E eu fiz a cirurgia, depois da cirurgia deu uma zebra danada, porque entupi um dreno e daí me deu infecção, e daí eu tive que voltar para o hospital, e eu tive de tudo de ruim. Tive anemia, infecção, problema no estômago, no pulmão, e foi indo. E eu sei que a minha esposa chegou para o médico e dizia assim: doutor, por que deu isso nele? Ele deve ter comido alguma coisa errada, né? Porque a mulher sempre acha que o homem comeu uma coisa errada, né? E deu aquele problema. Assim, tem que ter um motivo. O que aconteceu, doutor? Por quê? E ele falava assim para ela: olha, o corpo dele desenvolveu isso. Tem um pouco de pena dele. Ele já falava assim: olha, ele está aí, o corpo dele desenvolveu isso. Às vezes, o mal acontece na nossa vida porque acontece. Outro dia eu estava numa conversa com uma família de nossa igreja também, e a mãe dela faleceu, já faleceu faz um ano e meio mais ou menos. E eles vinham de uma outra igreja, e na hora que a mãe dela morreu, eles receberam uma ligação de uma mulher, que disse assim para eles: a sua mãe morreu porque vocês não tiveram fé. Eu sei que eu ouvi assim, eu falei: que pena. Gente, a mãe dela morreu porque ela ficou doente. E a mãe dela morreu porque ela morreu. Acontece na nossa vida. Mas sabe onde Jesus estava diante de tudo isso? Ao lado deles, chorando a dor deles. E isso
registro mostra uma identificação gigante desse Deus conosco. Sabe por quê? Jesus conhece as lutas que você tem. Ele conhece os leões que você precisa matar todo dia. Todo dia. Enquanto a gente estava aqui no louvor lindo. Parabéns pelo trabalho. Muito. A gente é levado a Deus quando a gente está nesse local. 12:05. Vamos aqui mais até, 1, 2 horas. Estou falando do almoço, tá bom? Não da pregação. A pregação está quase acabando. Mas daqui um pouco volta a nossa vida normal. Se não é hoje, é amanhã. E daí você vai ter que enfrentar a mesma coisa que você sempre enfrenta. Muitas vezes, até março do ano passado eu trabalhava no Banco Itaú, tá bom? Então eu tive 20 anos praticamente de mercado de trabalho normal e depois normal, né? A gente não tem trabalho normal hoje. E agora eu estou no ministério em tempo integral. Mas muitas vezes quando eu ia sair de casa, parecia que eu tinha que calçar as luvas. Coloca as luvas e vai para a guerra. Enquanto eu estava aqui no louvor, eu lembrei do texto de Romanos 8, texto lindo, mas que vai indo, caminhando, e chega uma hora que fala assim: todos os dias nós somos como ovelhas destinadas à matadouro. Porque odiaram Jesus, não odiaram? Sim. O mundo que a gente vive odiou Jesus. Isso vai acontecer conosco também? Vai. Mas o que Jesus fez? Ele vence o mundo. Ele vence o pecado. Ele vence o mal. Então ele sabe as dores que eu tenho e as lutas que eu tenho. Ele conhece as minhas compulsões. Ele conhece as minhas dificuldades. Ele chora comigo. Mas ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, ele se levanta e diz: tirem a pedra, porque ele não é somente homem, ele também é Deus. Ele é Deus, e o quarto ponto é que Jesus é suficiente para trazer vida ao que está morto. E é sensacional, Jesus chega e fala o seguinte: olha, tirem a pedra. Marta diz para ele: Senhor, está cheirando mal, está fedido, você está louco? Já faz 4 dias, está uma carniça só lá dentro. Ele chega para ela e diz: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? E eles tiram a pedra. E Jesus grita: Lázaro, sai daí, Lázaro. E Lázaro sai. Jesus toca no que está morto e traz vida. Jesus olha para cada um de nós e diz: o que está morto aí? Ele toca e traz vida. Mas uma coisa a gente precisa fazer: a gente precisa tirar a pedra. Jesus poderia ter tirado a pedra com o poder dele. Ele ressuscitou morto, gente. É lógico que poderia. Mas por que ele não fez? Porque um homem comum como eu e você pode tirar a pedra. Pode. Então ele olha para cada um de nós e diz: tira a pedra. Tira a pedra, Fernando. Tira a pedra daí. Mas daí eu ouço aquela voz dizendo: Jesus, você está louco, está fedido. Não mexe nisso não. Já foi, apodreceu. É caso perdido. E ele olha para cada um de nós e diz: eu não te disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus na sua vida? O mesmo poder que Jesus teve para ressuscitar Lázaro, ele tem hoje aqui. A tumba ele não vai abrir. A pedra ele não vai tirar. Porque este é o nosso papel. Aquilo que é para eu fazer, ele não vai fazer. Mas hoje o poder dele se aparece na nossa vida.
trazendo vida ao relacionamento morto, trazendo ordem ao caos, trazendo esperança a quem não tem esperança, descanso para quem está cansado. E o quinto e último ponto: faça a sua parte, descanse em Jesus, porque Ele é suficiente. O que é para você fazer, Ele não vai fazer. Com essa questão, que eu tive que tirar metade do meu pâncreas, eu fiquei diabético. E eu poderia ficar comigo mesmo dizendo, mas que desgraça. Porque isso veio à minha vida. Agora eu não posso nem comer um brigadeiro. Como é que eu vou viver? E massa, e pizza, meu Deus! E vocês sabem que durante uns 2 anos da minha vida eu vivi como fazia de conta que eu não tinha nada. Negação. Saia da negação. Sabe como é que você nega? Faz de conta que não tem. Você faz de conta, mas está lá. E diabetes é uma doença silenciosa. Ninguém sabe o que vai. Você não sabe como é que ela está caminhando com você. Até que um belo dia, mais ou menos ali em agosto, setembro do ano passado, eu piquei o dedo, porque eu tenho tudo, sabe, para picar o dedo e tal, ver quanto que tá, tal, e estava hiper alto. Eu tenho 38 anos hoje. Quando eu tinha 30 anos, eu fiz um exame bem grande, tá? Uma mulher olhou e falou assim, olha, teu fígado está ruim, teu colesterol está ruim, tua barriga está grande, teu peso está grande. Está tudo ruim. Você tem uma coisa que está a seu favor. A sua idade. Eu tinha 30 anos. Ela falou, daqui 10 anos você tem um problema. Chegou, né? Chega, né? Chega, não tem jeito. Eu sei que eu olhei e eu falei o seguinte, alguma coisa eu tenho que fazer. E Jesus tem me ajudado a passar fome. Porque, gente, passa fome. Eu já estou correndo 5 quilômetros, o Tiene está lá e eu estou olhando. Este ano eu corro a São Silvestre, mas de verdade. De verdade. E eu vou correr uma meia maratona e quem sabe uma maratona. Porque a gente tem que fazer uma coisa que gosta. Isso Deus não vai fazer por mim. Agora, se eu estiver correndo uma maratona e vem um carro na contramão e me atropela e me mata, eu fiz a minha parte. Estou na glória. Aí é com Ele. Educar o seu filho, ninguém vai fazer. Dizer para ele o que é certo, o que é errado, você vai precisar fazer. Ir na reunião de pais e mestres, que agora, né, foi ontem, né, sexta-feira, está para acontecer agora, isso só você vai fazer. Tem que olhar o que ele está vendo no celular dele, você vai precisar fazer. Só que dá um trabalho danado. Eu tenho 2 filhas, uma de quase 11 e uma de 4. Educar dá um trabalho danado, dá vontade de fechar o olho e falar, alguém cuida. Isso você vai precisar fazer. Isso é nossa responsabilidade. Mas o sucesso das minhas filhas, do futuro delas, não é minha. Não é minha responsabilidade. Na verdade, a gente acredita e entende que a gente não controla nada. O melhor que eu posso fazer é ter alguns peixes, alguns pães, dar na mão de Cristo e deixar com que Ele multiplique. Eu tenho aprendido também de que tudo que é bom na nossa vida vem de Deus e é Ele que faz. Sabe o que eu posso fazer? Atrapalhar Ele. Isso eu posso. Não atrapalha Jesus. Abrir a pedra, você vai precisar abrir. Pagar as suas contas, você vai ter que pagar, você vai ter que ir no banco. Ou no celular, né? Pega o celular e paga. Ninguém vai pagar a conta por você. E eu vou dizer para vocês, quem tem questão com recuperação financeira, e essa é a área da pessoa, é um absurdo, mas a pessoa não abre a conta. A conta chega e ele deixa fechado. Por quê? Sei lá, tem uma coisa na cabeça da pessoa que não funciona direito. Jesus muda, mas você vai precisar fazer. Você vai precisar amanhã levantar, ir trabalhar e fazer o teu projeto.
sentar no teu computador e digitar e fazer e pensar e ir para a reunião, esta é tua responsabilidade. Agora, a aprovação do projeto não é tua. Será que vai dar certo ou não? É com Deus. É Ele que sabe. Você vai atender bem o seu cliente? Vai, mas e mandar o cliente? É com Ele. Não é contigo. Faça a sua parte, mas não traga para você responsabilidades que não são suas. A aprovação do projeto, o sucesso do teu filho, recurso para sobreviver. Será que eu vou ter dinheiro suficiente para minha aposentadoria? Gente, eu faço a minha parte e descanso em Deus. É isso que a gente pode fazer. Se de repente eu faço tudo isso, fico magrinho e correndo e tal, e tenho uma doença cardíaca, é com Deus, não é comigo. A agenda é dele. Mas eu posso fazer aquilo que ele tem falado para mim e descansar nele. Para terminar, Jesus traz para a gente aquilo que ele quer trabalhar na nossa vida. Não atrapalhe Jesus na sua vida. Os planos dele são muito melhores do que a gente pode imaginar. Se você está aí pensando e falando, como é que eu começo? Segunda-feira, celebrando a recuperação, um ótimo momento e passo para você começar. Vocês sabem que meu pai, ele conhece o Celebrando há 13 anos, mais ou menos. E eu sempre dizia, sou filho dele. Eu sei, eu conheço. E eu descobri que eu não sabia nada. Eu sei de Celebrando há 10 meses, é esse tempo que eu tenho trabalhado. Mas a mudança que isso já fez na minha vida é muito grande. Ainda estou em construção, né? Devia colocar assim, é em construção. Está lá. Eu não sou aquilo que eu deveria ser. Mas eu não sou mais quem eu era. Amém? Vamos orar? Pai, como te agradecemos pela tua graça derramada em nossa vida e pela obra redentora de Cristo em nossa vida. Muito obrigado porque Jesus Cristo, Ele é suficiente, os planos dele são perfeitos e nós podemos, Pai, descansar em Ti. Nos ajuda a entender aquilo que a gente pode fazer. Nos ajuda a entender o que a gente pode mudar e nos dá coragem para isso. E também nos ajuda, Pai, a aceitar aquilo que a gente não pode mudar. É o que a gente te pede. E que todos nós possamos descansar em Ti, sempre, sempre em nossa vida. Em nome de Cristo que oramos. Amém.